Olá, pessoas, tudo bem? Que bom que a gente está aqui se encontrando novamente. E hoje eu quero continuar um pouquinho falando daquilo que eu comecei a falar ontem. Mas antes, assine aqui o canal, deixe seu like, acompanhe os nossos menos de 10 minutos de, de produção aqui de conteúdo e divulga a gente nos seus canais, entre seus amigos. Se você curte o nosso trabalho, por favor, ajuda a gente a divulgar, se inscreva no canal, deixe seu like, assina ativa as notificações para você ser avisado sempre que o novo vídeo for estreado aqui. Então, eu espero que você esteja curtindo bastante. Bom, povo, eu comecei a falar no vídeo anterior sobre pensamento decolonial e como é que isso afeta a nossa teologia. E hoje eu quero continuar um pouquinho mais. Quais são os problemas da nossa leitura e por que que a gente tem tanta dificuldade de lidar com temas de gênero na nossa estrutura de pensamento evangélico brasileira, em função dessa catequese protestante e católica que nos veio de fora para dentro, e o que que isso causa de problema. Então, vamos lá. Se vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar, vocês vão perceber que boa parte dos problemas e dos conflitos que a gente chama de intolerância, do pensamento fundamentalista, que a gente fica rotulando de hipocrisia daqui, dali, etc., boa parte tem a ver com o formato com o qual nós fomos ensinados a ler a Bíblia. Vou ler esse trechinho aqui, então. A mentalidade dos missionários norte-americanos que fundaram as igrejas evangélicas no Brasil nos adestrou a uma leitura do texto bíblico usando invariavelmente os seguintes critérios. E aí eu enumero 3 deles. Primeiro, interpretação literal do texto bíblico. Segundo, ênfase proselitista, como a pregação do evangelho que não reconhece a revelação de Deus em outras manifestações religiosas. E o terceiro, que é o engessamento interpretativo de matriz teológico-dogmática. Então, o que eu vou fazer agora é explicar um pouquinho o que cada um desses conceitos significa, porque eu imagino que, para quem não é da teologia, isso soe um pouco complexo, mas não é tão complexo não, que vocês vão entender direitinho onde é que eu vou chegar. Eu até brinquei aqui falando do termo, né, que foi usado, que chegou a ser uma condenação, virou censura, virou objeto da Inquisição sobre o pastor da comunidade que eu congrego, que é o termo atualizar a Bíblia. Eu já falei aqui anteriormente que atualizar a Bíblia não é modificar o que a Bíblia está dizendo, mas é mudar a nossa forma de enxergar o que a Bíblia está dizendo. Atualizar a nossa forma de ler o texto bíblico, atualizar a nossa abordagem no texto bíblico. Então, vamos lá. Primeiro, essa coisa da leitura e da interpretação literal, que eu acho um grande problema. A interpretação literal do texto bíblico, vocês já sabem o que que é. É pegar o texto bíblico e interpretar ao pé da letra. Eu não sei se vocês sabem, mas nem no judaísmo é assim. E você pode chegar para mim e dizer assim, como assim, Lilian? Não é assim, a gente vê aqueles judeus ortodoxos, né? Bom, primeiro vocês acham que todo judeu é daquele jeito. Porque ele está lá no Muro das Lamentações, com o tefilinho amarrado na mão, com um livrinho de rezas e fazendo assim, na frente do Muro das Lamentações, mas eles também têm o hábito de fazer isso. Você acha que isso é interpretar a Bíblia literalmente? Eu vou explicar para vocês que essa ideia está bem errada, tá? Existe o protocolo, né, dos ritos judaicos, e toda religião tem ritos. Dentro da religião evangélica, a gente tem vários ritos. Por exemplo, o batismo. Para a igreja presbiteriana, o batismo é um sacramento. Para a igreja batista, já não é sacramento. A Eucaristia, na igreja católica, é sacramento. Entende? Acho que para os presbiterianos também. Para os batistas não é só memorial. Veja, cada segmento religioso adapta, né, os ritos dentro da sua cosmovisão. Quando você vê os judeus, por exemplo, rezando daquela forma, orando daquela forma, são os ritos. Em fenomenologia da religião, a gente explica que a experiência religiosa ela é formada de mito, de rito e de símbolos. E, por fim, tudo isso se reúne em texto sagrado. Então, vamos lá. A Bíblia é texto sagrado, mas ela está ali registrando os mitos, e quando eu falo dos mitos, são aquelas histórias
nas quais a gente relata que Deus atuou, que Deus fez, que Deus agiu e etc., e que viram a base da fé daquela religião. Os ritos são justamente esse conjunto de gestos, de encenações, de práticas, e vamos dizer um monte de detalhes. Então, em religiões de matriz africana, você tem uma série de iniciações de rito, bendição daqui, dali, etc. Nas igrejas evangélicas, a gente tem uma outra coisa. Inclusive, vou dizer para vocês um negócio. Igreja evangélica, comida é praticamente um rito religioso. Vocês já viram? Como é que a gente leva comida e servir comida na ambiência religiosa evangélica a sério? Acaba sendo rito. Ah, mas é para confraternização. É rito, talvez porque lá no passado a gente se reunia para festa ágape e tal. Isso ficou muito demarcado dentro do cristianismo. O cristianismo se reúne para comer. Os cristãos se reúnem para comer. Não, para adorar, tá? Mas adorar, come enquanto adora, adora enquanto come. Tem um negócio com a comida no na nossa experiência religiosa muito séria, muito, né? E dentro do judaísmo também. Só que o judaísmo ele não tem uma forma só de interpretar a Bíblia, mas nós temos uma forma só de interpretar a Bíblia. É isso que nos atrapalha. E a gente acredita que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, literalmente, é exatamente assim. Só que não. Porque a gente sabe que não é assim e a gente mesmo já filtra. Aí é muito engraçado, porque a gente filtra um monte de coisas e não filtra a questão da homossexualidade. Não é verdade? Por isso que o pessoal fica falando que é hipocrisia. Não é questão de hipocrisia. É uma questão de não saber fazer os filtros corretos. Isso é ontológico. Dentro da ambiência evangélica, isso é muito ontológico. Então, veja bem, ler a Bíblia literalmente é um problemão. Aí nisso a gente tem que caminhar mesmo de mão dada com o judaísmo. Porque eles leem a Bíblia literalmente, eles leem a Bíblia alegoricamente, eles leem a Bíblia simbolicamente, semioticamente, eles têm vários livros interpretativos, a gente tinha que beber um pouquinho dessa fonte. Porque se a gente tivesse esses muitos níveis interpretativos, a gente não teria tanto problema para lidar com homossexualidade e espiritualidade, né? E mesmo no judaísmo, por exemplo, se você vê Israel, Israel é um dos países que primeiro admite a união de pessoas gays. Está na legislação ainda não está, mas não há esse preconceito para a pessoa gay. Inclusive, recente teve uma notícia que foi bem complicada, né? Distribuíram isso num grupo de gênero, que eu participo de pesquisa, e foi um soldado israelense em Gaza com a bandeira, né, do movimento LGBT+, e feliz da vida. E aí, pronto, né? Como a gente está nessa guerra de informação, foi um fuzuê de opiniões em cima do que ele fez. E eu vou explicar isso agora no próximo vídeo, tá bom? Então a gente fica por aqui para não ficar muito longo. Um beijo, até a próxima. Tchau.